Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos contentes por poder realizar essa atividade da Associação de Linguística Aplicada com a professora Inês Signorini, que é uma pesquisadora muito importante na área dos estudos linguísticos, especialmente na linguística aplicada brasileira, professora titular da Unicamp, pesquisadora do CNPq, e é uma pessoa que tem um trabalho muito consistente, muito forte, e estamos muito felizes de poder tê-la aqui nessa sessão. Eu fui convidado para apresentar e fico muito contente com essa oportunidade de poder mostrar o trabalho que a Inês acaba de publicar, na verdade, na Cambridge University Press. É um livro sobre discurso de ódio nas redes sociais, e que nos interessa muitíssimo. Então, nós vamos proceder da seguinte maneira: vamos passar primeiro a palavra para Inês, que vai falar um pouco desse trabalho, e depois, então, ela vai apresentar duas outras autoras que vão falar também dessa publicação. Na verdade, é uma notícia que nós queremos dar para uma publicação importante que está circulando em nível internacional, que nos interessa especialmente. Então, com a palavra, a professora Inês Signorini. Então, a mesma coisa, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu devo dizer, antes de mais nada, que é um prazer estar aqui. Eu acho que é a primeira vez que a gente conversa numa situação como essa. Queria agradecer ao Luiz Paulo, ao Branco, ao pessoal da Lab todo que está participando, e a infraestrutura, que está dando infraestrutura para essa conversa. Eu acho que a primeira questão que eu acho que se coloca aqui para apresentar esse livro, o livro é esse aqui, deixa eu mostrar. Não sei se está dando para ver. Bom, o histórico desse livro, a gente tinha proposto, eu e o professor Luiz da UFSCar, né, tínhamos proposto um painel, uma espécie de um simpósio, né, naquele congresso internacional da IPRA, da Associação Internacional de Pragmática, que é um congresso que a gente já frequenta, que a gente já conhece, etc., bastante consolidado na área de pragmática e de estudos linguísticos em geral, né. Eles favorecem muito essas relações entre disciplinas, etc. Bom, e a gente tinha proposto esse simpósio, esse painel, né, sobre esse tema. E a gente teve adesão dos colegas daqui, a maior parte eram brasileiros, eu acho que todos, no final, os que apresentaram o trabalho no dia do evento eram brasileiros, né, eram pesquisadores trabalhando no Brasil. E depois que passou o painel, depois que a gente teve a discussão e tal, eu recebi um convite de um editor dessa editora aí da Cambridge, se eu não queria submeter, se nós não queríamos, né, propor, rever, fazer uma edição dos trabalhos que foram apresentados lá, e propor um livro, né, um collected. Bom, eu achei que valia a pena tentar, né, arriscar a submissão. Então, os meus colegas toparam, né, a maior parte. A gente tinha 10 inscritos lá, tivemos 8 que se apresentaram no dia do evento, e no final ficamos com 6 que estão no livro, né? E quais são as preocupações, quais foram as preocupações, minha, pelo menos, no caso da edição desse livro, né? Como é que foi que eu fui revendo, né? A gente foi discutindo como aprofundar determinadas coisas, como reorientar outras, etc., né? A minha principal preocupação era a questão da urgência do tema, né? Era uma coisa que realmente estava por todos os lados, nós estávamos no segundo ano da pandemia, né?
e eu queria desfocar um pouco de fazer um livro sobre Bolsonaro, fazer um livro sobre Covid, coisas desse tipo. Então, Bolsonaro e Covid estão lá, mas eles estão como elementos que compõem todo um tecido aí que a gente se propôs, né, a focar de mais perto, a aprofundar pontualmente determinadas questões, né? E a segunda preocupação da edição foi um pouco retratar, né, uma discussão que é bem da linguística aplicada no Brasil, né? A gente tem a gente fala muito de interdisciplinar, transdisciplinar, etc., mas a gente continua sempre discutindo, né, trabalhos que são muito orientados pelas teorias disciplinares. Então, por exemplo, eu posso colocar a mesma questão, mas nos termos e dentro da circunscrição de uma disciplina. Então, o que a gente tentou buscar nesse caso, né, dada a complexidade de todos esses contextos, todas essas questões que estão abordadas aí, né, partir das questões, como elas se colocavam aí no nível empírico mesmo. Né? E foi aí que eu acho que a gente retrata melhor, né, o que está se fazendo hoje no Brasil, e principalmente essa coisa de a gente está fazendo uma disciplina aplicada, uma disciplina X aplicada, uma análise do discurso aplicada, ou então uma pragmática aplicada, ou sei lá o que aplicado, ou a gente está levantando questões que exigem, né, que permitem, que exigem, né, uma espécie de um deslocamento de posto de observação por mais de uma disciplina. Eu acho que foi isso uma busca, não sei se a gente consegue, né, mas foi uma preocupação, a segunda preocupação da edição. Deixa eu ver aqui, que eu tinha anotado para não esquecer. E isso tem a ver também, uma outra dado importante, que eu acho que é importante, é que só a posteriori eu fui perceber, né, é que a gente tem nesse livro pelo menos 3 gerações de linguistas aplicados com uma representação forte de mulheres, que eu acho que condiz com a nossa realidade, e uma representação forte de gente que está formada no Brasil. Foi formada no Brasil. Não necessariamente não que não tenham continuam tendo, inclusive, né, interlocuções com outros centros, com centros internacionais e tal, mas são pessoas que na pós-graduação, sobretudo, foi feita aqui no Brasil. Né? E uma terceira questão, que eu acho que é a última, foi não só, como eu disse para vocês antes, né, não fazer um livro sobre Bolsonaro, um livro sobre Covid, um livro sobre uma coisa específica que estava nos tomando conta, né? Quer dizer, era uma coisa que a gente estava inundada, né, dessas discussões todas, foi buscar mostrar, né, a questão dos ataques, a questão de como funciona essa coisa do discurso de ódio, né, do ponto de vista das disciplinas de linguagem, né, das questões que a gente conseguiria colocar a partir da linguagem, das trocas de linguagem, etc., sem esquecer toda a infraestrutura tecnológica, porque ela é constitutiva desse processo todo, né? Acho que isso é uma outra discussão que a gente pode ter, mas também mostrar como esses fios, que muitos vêm de fora, né, como é que eles se articulam com os de dentro, né, com as forças que estão aqui há muito tempo, né, e aquelas que estão nascendo, etc., e principalmente a resiliência, né, como é que tanto esses ataques são construídos, como é que que cara eles adquirem e a partir de que elementos eles são compostos. Eu acho que era uma preocupação grande em relação a isso, mas também como que tem se reagido a isso, né? Então, para o bem e para o mal, né? A gente tem os ativismos, né, de todo tipo, que uma parte deles vai estar representada no livro, vai estar mostrado, pelo menos apontada no livro, e a gente pode ver que são ativismos que, por esse tecido que a gente tenta descrever, né, muitas vezes eles funcionam ao contrário, funcionam numa outra direção, etc. Bom, mas o fato é que, quando se fala em linguística aplicada de complexidade, né, eu acho que o que a gente busca nesse livro, eu não sei se a gente consegue completamente, mas essa aí é uma questão a ser vista, né, pelos nossos leitores, né, de que maneira essa complexidade ela tá não só representada, mas ela está reconstruída de alguma forma no nível das análises, no nível mesmo teórico-metodológico, sabe?
essa foi uma preocupação da edição. Bom, ele é composto, então, como eu disse para vocês, de 6 capítulos, né? São 6 estudos que têm essas características, né? Base empírica e discussões que vão mobilizar mais de uma linha disciplinar, por exemplo, né? Então, o primeiro capítulo é escrito pelo Euronides, ele vai falar de persuasão. A contribuição interessante desse capítulo é que ele vai mostrar que aqueles blogs que a gente conhece bem, né, que são blogs de notícias da extrema-direita, eles não trabalham com mentiras, né? Eles trabalham com instrumentos e mecanismos de persuasão que são tremendamente conhecidos, tremendamente legitimados, etc. Certo? Então, ele vai mostrar como é que funciona esse negócio, nesse caso desses blocos, né, de um bloco específico. No capítulo 2, que é o meu capítulo, a minha questão sempre era assim, está certo que o discurso religioso, nós já sabemos que o discurso religioso tem um papel importante, etc. Mas me interessava ver por que tem um papel importante, onde é que ele entra, o que ele costura, o que ele não costura, né? Com o que ele se solidariza, com o que ele não se solidariza, e os discursos internacionais que também têm misturados neles os discursos religiosos. E eu não estou falando só de uma linha religiosa, estou falando de várias tradições, né? E no Brasil isso é uma coisa antiga. Se a gente pensar na teologia da libertação e outros, no caso aí a Igreja Católica, né? De que maneira esses discursos, essas linhas todas se solidarizaram no passado em relação a determinadas questões, discussões políticas, sociais, etc. Então, eu acho que é um fenômeno conhecido, né? A gente está vendo a Ucrânia agora, mas interessava, de novo, a mesma questão, né? Interessava ver, bom, esse tecido, como é que ele é feito, né? Onde entra essa coisa? Por que até que ponto essa ideia de que o discurso religioso ele é fundamental, por que ele seria e como que ele funciona? E aí eu vou pegar, para ver isso, vou pegar a questão das metáforas e das pequenas narrativas, tá? No caso do terceiro capítulo, que é o da Ariane, que está aí, eu acho que ela vai poder falar melhor sobre isso, mas ela vai pegar a questão específica do discurso de ódio entre surdos, né? Em comunidades de rede social de surdos. E ela vai explicar melhor. Na segunda parte, então a primeira parte a gente apresenta essas questões que são mais gerais, né? E na segunda parte a gente vai começar com o capítulo 4, que é escrito pela Ana Cristina Bentes e pela Edviges Morato, que são da linguística, né, trabalham na linguística, as duas em duas disciplinas diferentes, né, uma em linguística textual, sociolinguística, e a outra em linguística cognitiva, e outras, sobre linhas de interacionais também, etc. Ou seja, são contribuições que vêm de horizontes diferentes, né, e esses aqui vão pegar mais fortemente, vão situar mais fortemente o discurso bolsonarista, o discurso do Bolsonaro, né? E quais são as implicações e quais são as reações que ele vai produzindo também. Alguns tipos de reação no Twitter, por exemplo, que são bem interessantes de se ver. E como que isso vai se construindo, né? Como que essas relações vão se construindo. Bom, o capítulo 5, que é escrito pela Fabiana Biondo e pela Clara Dornelles, né? Aqui é que é interessante, porque elas pegaram uma discussão é um grupo bastante conhecido, que é Quebrando o Tabu, aqui no Brasil, né, que é tido como de ativismo feminista, né, e eles vão mostrando como é que essa discussão sobre feminismo, como é que ela vai construindo outras, né, como que ela vai se enredando, né, nas discussões políticas e sociais que também atravessam a discussão desse grupo, né, e de que forma também, para obter clique, para obter sucesso, vamos dizer, nessa maneira de funcionar que é da rede, né, das redes sociais, como que é preciso mobilizar determinados chavões, etc. Eu acho bastante interessante um exemplo de como que o ativismo, às vezes, ele roda, tem um flip, né, tem uma mudança de direção aí, que eu acho interessante de se ver aí com mais detalhe. E o capítulo 6, o último, que é da Ana, que está aí, e da Júlia,
Eles vão pegar o caso da Manuela Dávila, né, de todas as agressões que foram feitas. O interesse desse capítulo não é nem tanto a questão de ter os ataques da Manuela Dávila, mas muito mais de que maneira esses ataques foram construídos, né, porque usam muito a imagem e, principalmente, que me interessou bastante nesse trabalho, né, de que maneira a Manuela Dávila vai reagir a esses ataques, né, construindo um outro tipo de discurso, não no mesmo tom, na mesma voltagem. Ela vai entrar num outro ritmo, vamos pôr assim, né? E eu acho que é uma maneira também de explorar melhor, né, como se constrói determinadas reações, como se constrói determinadas resiliências, para dizer um termo de agora, né, tendo em vista aquilo que o Mali chama de ativismo das redes, né? Ele tem características muito específicas, ele funciona de uma determinada forma, ele busca a ação mais do que a troca de informações, ou a conversa, ou sei lá. Ele busca atiçar ações. Quais ações? Compartilhamento, reações do tipo de jogar uma pedra, né? Ou então aprovar, desaprovar, aquelas coisas que todo mundo já conhece. Mas isso tudo, né, faz com que determinadas trocas, né, determinadas reações de resiliência dentro da rede chamem a atenção. E eu acho que é o caso desse último capítulo. Mas a Ana está aí, ela pode talvez até ter um olhar diferente do trabalho em relação a mim, certo? Então é isso, o livro é composto assim. Não sei se eu respondi sua pergunta, Luiz Paulo. Não, muito bem, muito obrigado. Acho que a gente vamos deixar as duas apresentarem, e aí a gente pode conversar um pouquinho, né? O primeiro na ordem do livro é a Ariane. Obrigado, Ariane. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho brevemente, né, sobre o meu capítulo. Bom dia, boa tarde, boa noite para todas e todos. O meu capítulo ele leva o título de Discurso de ódio em uma rede surda na mídia social. E aí eu tenho como foco, o objetivo, né, do capítulo, discutir e analisar o discurso de ódio online no contexto de comunidades, ou o que eu chamo no capítulo de redes surdas online. E eu faço isso a partir de um conjunto de dados, né, mais específico, que são postagens de comentários ofensivos numa página pública do Facebook. Essa página pública, ela é de uma pessoa surda que, no momento, assumiu um cargo na Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência do atual governo, né? E aí, então, eu analiso nesse conjunto de dados as estratégias linguísticas e discursivas que estão em funcionamento, que estão compondo, né, esses comentários ofensivos. E aí, o que é interessante, assim, de olhar, né, para esses comentários ofensivos, é que essas estratégias, elas acabam evidenciando um aspecto que é transcontextual, né, um pouco do que a Inês falou na apresentação aí do livro como um todo. Esse aspecto mais transcontextual de construção desse ódio online. Um fenômeno, assim, que envolve o que seriam essas dinâmicas, né, discursivas próprias do online, mas também, ao mesmo tempo, dinâmicas discursivas, aspectos políticos, sócio-históricos do offline. E isso tudo, né, construindo esses comentários. Mas, claro que nos meus dados em específico, eles trazem, então, aspectos relacionados ao contexto sócio-histórico da surdez, né, mais especificamente, claro. E aí, essa, assim, do meu ponto de vista, né, acaba sendo uma discussão importante, que tem uma relevância dentro desse conjunto maior, que é focalizar o discurso de ódio online, porque muitos estudos, em específico olhando para discurso de ódio, eles vão focalizar a hostilidade online quando ela está direcionada
para minorias, né, para grupos minoritários, mas não necessariamente o número de trabalhos é menor em relação ao discurso de ódio ou à hostilidade acontecendo dentro, né, dos grupos minoritários. Então, esse é um aspecto que eu vejo, assim, de relevância, né, do estudo que eu acabei realizando e acabou ganhando a forma nesse capítulo no livro. Ana Amélia é o capítulo... Qual é o seu capítulo, Ana? É o 6. É o 6. Da Manuela Dávila. Isso. Olá a todas, todos e todes. Muito obrigada pela oportunidade e principalmente obrigada a Inês pela oportunidade dessa publicação. Né? O meu capítulo com a Júlia, nós focamos numa fake news que originou muito discurso de ódio contra a Manuela Dávila e que é uma manipulação de uma foto que, na verdade, foi reincidente. Né? Então, para a gente entender ali o interesse todo da escolha do caso para ser analisado, a gente precisa ir lá nas eleições de 2018, quando a Manuela Dávila concorreu como vice do Fernando Haddad, e ela tomou esse lugar de destaque, né? Como a mulher a ser odiada da esquerda. Então, naquele momento, além das milhares de fake news sobre a vida dela, uma em especial teve muito destaque, que foi a manipulação de uma foto. Né? Talvez todos vocês tenham visto uma foto em que ela estava com um top sem mangas e que alteraram colocando tatuagens falsas nela. E colocaram uma tatuagem do Lenin, uma tatuagem do Che Guevara, e essa foto circulou, enfim, né, para estimular o ódio contra a pessoa Manuela. E nesse inteirinho, essa foto, ela é ressuscitada, ela volta à mídia em 2020, na ocasião das eleições para prefeitos, né, que ela concorreu à Prefeitura de Porto Alegre. E quando essa foto volta, né, depois de anos, à mídia, a Manuela ela resolve responder. E a resposta da Manuela é expor o corpo dela mais ainda. Então, nesse capítulo, nós vimos a oportunidade de discutir um caso que também não aparece quase na literatura dos discursos de ódio e também dos discursos de ódio, principalmente em relação às mulheres, né? Muitos estudos apontam que os discursos de ódio, quando atacam as mulheres, apesar de eles terem padrões parecidos, né, como padrões de assédio sexual, padrões de assédio moral, padrões de imagem de moral e bons costumes, né, sendo destruída pelas escolhas pessoais da mulher, a Manuela Dávila, ela faz o oposto, ela não se esconde ou ela não se retira do spotlight, como muitos estudos vêm apontando, né, que as mulheres acabam sofrendo episódios de depressão, acabam precisando se isolar, acabam precisando sair do spotlight. A Manuela, ela faz o oposto, ela se expõe e ela responde. Então, essa é a principal contribuição, acredito, do nosso capítulo. Como que a gente consegue analisar essa estratégia dela, essa estratégia de reação e de ressignificação que ela faz do discurso de ódio que ela sofreu. Tá? Então, esse é um pouquinho do capítulo e espero que realmente seja um capítulo que traga boas discussões aí para a gente, com dados diferentes e relevantes para essa área, não só da linguística aplicada, né, mas também para esse tópico que está tão em alta, o discurso de ódio. Obrigadíssimo. Eu queria que a Ana Amélia dissesse onde ela está trabalhando, se está, porque vocês são tão novinhas, eu não sei se já estão com um trabalho muito forte, mas então pode, a Ariane, onde você está? Você já está trabalhando? Não sei.
Já sim, eu sou professora da Faculdade de Educação da Unicamp, colega perto da Inês, desde 2017. Que bom. E você, Ana Amélia? Eu estou na Federal do Triângulo Mineiro, aqui em Uberaba, Minas Gerais, desde 2017 também. O meu doutorado eu fiz na Unicamp, com a professora Roxane, e também um pouco com a professora Inês, que sempre acompanhou a minha formação. E a Ariane também formada na Unicamp? Sim, sou formada na Unicamp, fui orientada no mestrado e no doutorado, na Linguística Aplicada pela professora Marilda Cavalcante, e também fui acompanhada nessa trajetória pela Inês, que me orientou no IEL. A gente tem uma qualificação fora de área no doutorado, né? A Inês me orientou nessa qualificação fora de área e também em todos os meus estágios docentes que eu fiz numa disciplina que ela ministrava na época no Profis, que é o Programa de Formação Interdisciplinar Superior que a gente tem aqui na Unicamp. Agora temos uma nova... A Fabiana Biondo. Olá, pessoal, tudo bem? Fabiana, você trabalhou comigo um pouquinho, né? Trabalhei, Luiz. Fizemos uma qualificação fora de área na época do meu... Aliás, de área fim, né? Mas a gente nunca se viu, né? Não pessoalmente. É o capítulo 5. Isso. Bom, a Inês já falou um pouquinho, né, desse nosso capítulo que eu escrevi com a Clara Dornelles. Basicamente, a gente analisa a página Quebrando o Tabu, que se diz progressista e de ativismo feminista, né? E a gente vai olhar um pouquinho para como é que se dá esse embate discursivo entre uma polarização. Na verdade, na época a gente entendia como polarização, hoje a gente já percebe que, até com o próprio capítulo, que a coisa é muito mais complexa, que há camadas ali, né, de compreensão do feminismo. Acho que o capítulo vai mostrar um pouco isso, mas a ideia, né, que Clara e eu tivemos aí com esse capítulo foi analisar esses processos discursivos que respondiam pela aquela polêmica que a gente vê nas redes: eu não preciso do feminismo, ou a defesa do feminismo a partir do ativismo feminista, né? Então, a gente só tenta focar um pouco isso a partir dessa página, fazendo um recorte específico de tempo, que foi um recorte ali do primeiro e segundo período das eleições presidenciais de 2018, em que a gente tinha essa discussão bem aflorada, né? E aí, eu acho que a contribuição que o capítulo vai trazer é nesse sentido mesmo de mostrar que a gente vai um pouco além das polarizações e que a questão é mais complexa do que parece no primeiro momento. Beleza. Eu estou, assim, encantado com esse livro, com esses trabalhos incríveis, principalmente por uma coisa que a Inês ressaltou, e nós temos um livro praticamente feito por pessoas formadas no Brasil. Vocês são uma geração assim que tem muita responsabilidade e, ao mesmo tempo, enche a gente de orgulho, porque acho que valeu a pena, assim, pelo trabalho que vocês estão... pela força do trabalho, valeu muito a pena esse esforço de investimento, né, em formar pessoas no Brasil. Você que Inês quer falar um pouquinho sobre isso? Não, eu só acho que é interessante, sim, o fato delas, nós termos pelo menos 3 gerações aí. E nós somos formados fora, né? Isso, é a minha geração, né, formada fora. Então, a minha sua. Agora, veja, o que eu acho que é relevante também é que, no caso da Unicamp, né, e tem muitos aqui, eles falaram, os que estão aqui falaram sobre isso, né, de terem passado pela Unicamp de alguma forma, ou para fazer a pós-graduação, ou para fazer alguma outra atividade, né, mas todas elas estão trabalhando em instituições muito diferentes, com exceção da Ariane, né? A Ana está em Minas Gerais, a Fabiana, onde você está, Fabiana? Fabiana está no meio dos bois lá, fala. Está desligada, Fabiana. Mato Grosso do Sul, Inês. Pois é, Mato Grosso do Sul. Ela trabalhou com a Clara, que está lá na fronteira na Unipampa, fronteira com o Uruguai. Quer dizer, e quem mais? Deixa eu ver. O outro está em Santa Catarina. Mais quem, gente?
Deixa eu olhar aqui. A Júlia está em São Carlos. Né? A Edviges. A Edviges e a Ana estão comigo no IEL, né? Tem o Eronides também. Como? E a Júlia, né? A São Júlia Carlos. Estava na UFSCar nessa etapa, né? A Júlia estava na UFSCar. Então, é assim, estamos aí no centro, no sudeste, no sul, que eu acho que é o universo dos nossos alunos. Eles estão muito circulando, eu acho que os do Rio, não sei, mas eu imagino que não seja tão diferente. Estão circulando um pouco para todo lado, certo? Mas, no nosso caso, muito concentrados aí nesse centro, sudeste e sul. Então, nesse sentido, é representativo, Paulo. Eu acho que o avanço retrata muito bem o avanço e como nós precisamos avançar mais, né? Assim, trabalhos de muita qualidade, muito bem fundamentados e, especialmente, bem no campo aplicado, partindo das questões que estão ocorrendo nas práticas, né? Dali que surge a pesquisa. O outro ponto que eu queria levantar é a questão que a Inês mencionou, né? Da força da tecnologia na distribuição, né, desse discurso de ódio. A Inês, na fala, mencionou que há uma história, né? E eu, antes de começar hoje, estava pensando sobre isso, né? O ódio nunca esteve fora, né, Inês? Você várias vezes, acho que pelo menos 2 vezes, você falou isso já vem de outros lugares, né? Eu acho que, no meu caso, por exemplo, que eu fui focar justamente as trocas no Facebook da página do presidente Bolsonaro, né? E eu não estava focando no que ele estava dizendo, eu estava focando muito mais no que as pessoas, o que aquilo rendia, né? Como que rendia, etc. E eu fiquei assim, eu sabia que tinha muito eco de coisas que vêm de outros lugares e que vêm da história lá para trás e tal, mas eu não imaginava que era tanto, né? Então, a impressão que você tem é que realmente não tem nada de novo, sabe? O que vai aparecer de novo é o tecido, né? Como é que a coisa vai se tecendo, vai se criando realidades, daí o título do livro, né? São realidades que vão se criando, elas são muito transitórias, elas são muito móveis, elas são muito efêmeras sob um certo ponto, e sob um outro ângulo elas são permanentes, porque a gente tem estruturações que são antigas. Por isso também insisti bastante na minha apresentação do livro sobre essa coisa do pós-colonial e do pós-escravagista, que eu acho que isso é a nossa forma. Todas as discussões, tudo que vem de fora, tudo que vem de dentro, né, passa aí meio por se tece com essa coisa, com essa forma. Né? Então, a tentativa era de alguma forma, iluminar isso aí. Pelo menos no meu capítulo, acho que isso fica bem claro. Até o discurso religioso, ele vai vir, ele vai ser refratado em função de várias questões. E são discursos que circulam no mundo inteiro. Né? É como se fosse uma peneira, é muito interessante. Tudo bate aqui, assim. Bate e começa a construir com outras coisas, começa a se solidarizar ou se separar, ou servir de catalisador para outras forças, entendeu? Isso é interessante, a gente vê, a ideia do complexo. A Ariane mencionou a questão online, offline, online, que se reporta a isso, né? É como se o mundo offline viesse trazendo essa história, né? O discurso trazendo a sua própria história e explode, podemos dizer assim, nas redes sociais, né? Que tem um papel completamente diferente, né? Quer dizer, a gente está gostando de chamar muito vidas online, offline, de uma coisa só. E acho que você mencionou isso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da relevância das redes, né? Tem o Iko Mali, da Tuba, né? Ele vai falar justamente desse ativismo das redes e ele vai mostrar assim, de que maneira que eles são constitutivos, de um certo modo de raciocinar, agir, etc., que vai escapar, isso que é importante, que me interessa, é que vai escapar bastante daquela economia do individual, do afeto, sabe, daquelas coisas do afeto que a psicologia já estudou, assim, a psicologia, a psicanálise, etc., né? Aquela coisa que fica dentro das relações do indivíduo, etc., e também das nossas áreas,
trabalham com comunicação. E eu acho que não é só que complexifica, eu acho que muda um pouco a dinâmica, muda bastante a dinâmica e acaba mudando o próprio fenômeno. A linguagem está lá, mas ela é componente e ela começa a trabalhar dentro de forças, de dinâmica de forças que são completamente diferentes das que a gente está bem estudada, que é da interação. Uhum. Ariane, você quer falar alguma coisa? Sim, sim. Eu queria comentar, né, aquilo que você e a Inês estavam falando sobre esse online e offline. Então, por exemplo, a questão religiosa, a questão da liderança e da mulher, né, no papel de liderança, questões políticas também, envolvendo a polarização, apareceram nos discursos, né, nos comentários de ódio que eu analisei. Mas, ao mesmo tempo, eles estavam sendo compostos por aspectos completamente relacionados ao online. Então, o ódio veiculado por meio das escolhas dos emojis, né, das hashtags que vinham marcando aqueles comentários. Então, de fato, né, esse funcionamento conjunto. E no caso específico das comunidades surdas, a gente tem dois lados aí importantes a considerar. Porque as tecnologias, elas tiveram e ainda têm um papel importante. A gente está aqui hoje na divulgação desse livro com os intérpretes de Libras, né? E os vídeos, né? A possibilidade de gravação e divulgação por meio de vídeos é um espaço importante, né? Para as comunidades surdas por conta da língua de sinais, mas não só isso, né? As redes sociais como um todo possibilitam uma interação, né? Das pessoas surdas. Por outro lado, nesses comentários de ódio, o que eu consegui perceber é que determinados aspectos do ódio que já, né, da discriminação, eu diria, da discriminação que já estavam presentes nessa sócio-história das pessoas surdas, por exemplo, como a discriminação sociolinguística, elas entram para esse universo, né, para esses ambientes online também, né, para compor esses discursos de ódio e a hostilidade que eu encontrei nesses dados, por exemplo. Uma coisa que eu gostaria de mencionar porque agora a gente não está falando mais desse ódio ou dessa disseminação do ódio localmente, quer dizer, é translocal. E isso está muito mobilizado pelas forças da extrema-direita, né? Que são inegáveis. Agora mesmo a gente estava vendo um vídeo sobre o título era a emulação, a cópia, a criação da democracia pelo ódio, né? Isso você vê em várias partes do mundo, nos Estados Unidos, nos países na Hungria, nos países que têm um governo de extrema-direita muito forte, mas também em países, o Brasil, mas em países que têm partidos de extrema-direita fomentando esse ódio. Quer dizer, esse trabalho de vocês tem um interesse translocal, né? Embora os dados sejam aqui, mas o interesse deles é muito amplo, né? É uma força que está sendo colocada internacionalmente. Você vê os vários modos de criar, usar as redes sociais através de criar armadilhas do tipo trotes, ou fomentar ódio por um trote, ou dizer para uma pessoa, além de defamar, ou às vezes até assustar, seu filho faleceu, não sei o quê, venha, coisas assim que eu lembro de contar para uma pessoa de uma geração de uns 85 anos, e a pessoa mais velha do que a minha, e a pessoa não acreditar. Esse grande susto que esse mundo está nos pregando com esse... claro que a Inês tem... eu acho muito bom essa coisa o discurso e sua história, como ele vem da onde... né, e um país que sofre os efeitos da modernidade colonial até hoje, né,
como o resto do mundo ocidental, e de maneira muito forte, né? Daí todo o problema das imigrações para outras partes do mundo e como esses corpos estão sofrendo ódio perentório, né? Você vê no caso da Europa e aqui no Brasil também, em relação à própria imigração. Não sei se vocês querem falar alguma coisa sobre isso, sobre a extrema-direita e a relevância do trabalho para além do Brasil. Alguém quer falar, gente? Luiz Paulo, o que eu acho que chamou a atenção, porque talvez tenha justificado a publicação assim, dentro das lógicas comerciais dessas empresas, tipo Cambridge, é porque realmente eu acho que há uma ideia de que se precisa compreender o que acontece em determinados lugares, porque eles são exemplares. E eu acho que o Brasil é um caso desse. Eu, pelo menos, coloquei assim, né? E eles aceitaram. Eu acho que ele é muito particular e, ao mesmo tempo, não é, entendeu? Ele é muito particular, tudo que a gente fala lá é muito particular em determinadas trocas, determinadas situações, né? Mas, ao mesmo tempo, tem relações muito claras com outras coisas que estão em outros lugares, vamos pôr assim, né? Então, isso que você está falando do global, né? Dessa coisa do local e do global, que eu tento chamar, eu acabei chamando de glocal, né? Eles tiraram o glocal do título, porque falaram que eles não ia passar a informação muito claramente, então ficou global e local, mas no texto, na apresentação, eu vou falar de glocal, vou explicar em que é essa globalização, que é o que o livro se propõe a mostrar, no caso específico do Brasil, que eu acho que é representativo de outras comunidades do tal do Global South, né? Global South, né? Não, mas aqui nós temos a coisa do escravo, né? Sabe aquela coisa de colocar o sujeito no lugar dele? Porque, veja, quando você fala de massa migratória, né? A discussão, por exemplo, que ocorreu na França hoje, né, para eleição, etc., é um pouco diferente, né? É um pouco diferente. Esse componente nosso aqui vai estar mais presente, essa coisa, olha, sempre a ordem foi essa, por que agora quer mudar essa ordem, né? Eu acho que a gente está voltando assim, à mesma lógica, né, das capitanias hereditárias, né? Cada um com seu grandes fazendas, grandes proprietários, grandes fazedores de leis, grandes organizadores do espaço do tempo, né? Então, acho que essa realidade é uma coisa que ela está meio que como se fosse assim, um decalque, sabe? Volta e meia você volta nisso. Volta e meia você projeta essa coisa, sabe? Fique no seu lugar, onde, sabe? Diga... E pior, que isso complica bastante com o populismo, né? Eu não sou dessa classe que herdou essa ordem, eu sou um outsider, sabe? Eu sou do povo, o povo eu defendo. Então, tudo isso complica muito no nosso caso, e eu acho que é isso que a gente tenta, de que maneira essas coisas todas, esses fios todos, vão aparecer no tecido que a gente está olhando, né? O caso específico, a gente tentou pegar alguma coisa muito pontual e aprofundar. Mas eu queria só me alongar um pouquinho sobre isso, porque esses movimentos que vocês detectam nas redes sociais, eles são copiados, né, de coisas que estão ocorrendo em outras partes do mundo. Né? Há livros escritos sobre... Eu não gosto nem de falar dos livros, que são tão horríveis, e principalmente porque não tem crítica. O autor escreve um livro e não se coloca em relação a esse fascismo social, minimamente se pode dizer assim, na recusa de outros modos de ser. Acho que você tem toda a razão, isso tem uma história, né? Mas esses modelos que vocês estão vendo assim, de uso nas redes sociais, eles são importados e são aprendidos, né? São circulados por meio de redes políticas, né? A literatura chama muita atenção para nomes como Steve Bannon e outros, né? Um outro russo que eu esqueci agora, e como eles funcionam, além dos próprios partidos, os interesses dele no funcionamento, na difusão e manutenção dessa política do ódio, né? A gente não pode esquecer que isso é uma indústria que tem um marketing muito especial e que pode ser descrito, já está descrito. Né? Isso é interessante, né?
a indústria... O problema é a gente tomar conhecimento disso nas nossas análises, entendeu? Que eu acho que esse aqui é o passo que precisa ser dado, né? Ter um pouco mais de conhecimento. Foi isso que a gente, muito parcialmente, a gente tenta incorporar, né? Existe isso muda o jogo e é preciso dar conta disso. Acho que nós estamos com o nosso tempo sendo... Regulamentar esgotado. Não, mas eu que tinha uma outra pergunta. Eu sei o que é. É sobre... Vocês têm aí que eu acho que é o dilema nosso, né, de pesquisador que produz em língua portuguesa e tem que produzir para divulgar o trabalho, e as agências exigem, agora nesse momento confuso, a gente não sabe mais muito bem o que é, mas nós queremos divulgar o trabalho e, ao mesmo tempo, esse trabalho aparece em inglês, e como eu acho, a angústia pela qual a gente passa, de fazer um trabalho dessa qualidade circular também em português. Queria ver se a Fabiana quer falar alguma coisa sobre isso. Ou não? O que você sente disso, Fabiana? Para mim também é angustiante essa questão do inglês. Porque... não tanto de produzir em inglês, mas eu estou falando da circulação mesmo, né? Desse resultado fantástico. Eu acho que sim, porque de alguma forma vai restringir mesmo, né, o alcance do livro. Isso é fato, né? A gente vai ter um alcance muito menor aí. Uma coisa que eu tenho feito fica um pouco, às vezes, defasado. Quando eu recebo algum convite, alguma coisa, eu procuro, assim no Brasil, colocar o trabalho em português. Peço uma licença, em geral, uma permissão, né? Eles recebem tantas essas permissões que eles não... Você basta listar. Fazer o artigo aparecer, né? Às vezes, a gente precisa apressar um pouco, talvez um pouco de timidez minha e não saber como fazer um artigo meu de 2006 só vai aparecer agora. Quer dizer, totalmente eu já penso outras coisas, né? Só vai aparecer isso. Eu acho que a gente precisa apressar um pouco mais essa disseminação desse conhecimento novo que aparece internacionalmente, importante, mas é importante que isso apareça nacionalmente também. Eu só queria acrescentar que, por enquanto, né, porque eles vão tirar isso do site, no site da Cambridge, o leitor consegue ler a introdução e uma boa parte do primeiro capítulo. É ótimo. É o máximo que a gente pode dizer que tem acesso, né? E que vai mudar. Eu esqueci o mês que eles vão fechar, porque aí eles vão começar a passar para Kindle e outras coisas, né? Outras modalidades lá de venda. Eu não sei, é muito complicado, viu, Luiz Paulo, porque você simplesmente fazer a tradução, você vai ter problemas com a editora, né? Os contratos... em geral, depois eles recebem tantos desses pedidos, essa é a minha prática recente. Eu acho que é muito importante em relação à divulgação do conhecimento no Brasil. Ainda mais esse conhecimento, por exemplo, é quentíssimo, importantíssimo do ponto de vista das práticas que nós estamos vivendo, né? Mas daqui a um tempo, o que eu tenho visto é assim, eles recebem tanto esses pedidos que se for uma coisa educacional, pelo menos a minha experiência, tanto com a Cambridge University Press quanto com a Routledge, eles nem dão muita bola. Um artigo era bem antigo, mas o outro nem tanto. Eu acho que isso é uma alternativa, ou a gente pensar em publicar coisas parecidas, né? Eu sei que tem muita gente no Brasil que praticamente só está publicando em inglês. Praticamente. Eu acho que isso acho que Neise somos de uma outra geração, que nós publicamos maciçamente em português e mais recentemente fazíamos coisas em inglês, né? E mais recentemente estamos aparecendo muito mais em inglês. Mas eu acho que essa geração mais nova está publicando muito em inglês e nós precisamos
dá conta de... Quer dizer, eu acho que um nível de leitura para quem faz pós-graduação no Brasil em inglês aumentou bastante, né? Mas eu acho que nós precisamos ainda nos preocuparmos com isso, né? E depois o preço do livro, embora o Kindle tenha barateado bastante, né? Vocês querem falar? Não, é uma questão mesmo. Acho que é uma questão para nós todos, né? E nós não vamos resolver agora. Mas é para a gente pensar como... Mais um dilema pós-colonial. É capaz até do nosso livro ter alguma vez, depois que foi publicado fora, né? Vamos ver. É um dilema mesmo, né? Porque, de alguma forma, isso também amplia o alcance internacional, vamos dizer assim. Alcance. Né? Então, você nunca pensou lá não sei aonde, na Conchichina, leu aquilo e tudo, você fica surpreso, né? Mas... do ponto de vista dos avanços, né, teóricos que vocês mostram, da maneira de fazer a investigação na prática, né, de gerar dados, é um livro importantíssimo. E, enfim, só posso dizer obrigadíssimo pelo trabalho de vocês e vamos continuar. Nós que agradecemos. Obrigada. Obrigada a vocês todos. Obrigada. É um prazer conversar com você pessoalmente. A gente só tinha conversado. A gente nunca se viu, já trabalhamos juntos, justamente pelas redes sociais. Tudo pelas tecnologias, né? Ainda estamos pelas tecnologias, mas mais interagindo um pouco mais aqui. Eu tenho visto as suas publicações. Bom, eu agradeço também em nome dos que não estão aqui, né? Que estão representados no livro. Eu acho que esse vídeo vai... Esperamos que as pessoas deem uma olhada, vejam se interessam, se eles podem avançar em relação ao que a gente fez, né? É importante esse momento que está a introdução disponível. Eu vou já procurar. Ótimo. E vão sair resenhas em português, né, Inês? Um pouquinho. Vamos ver se a gente consegue. As internacionais eu estou encaminhando, né? Vamos ver. Tive a surpresa assim, de ter alguns aceitos, assim, não, se a editora entrar em contato eu faço e tal. Então vamos ver. Né? Que beleza. Vai divulgar bastante o livro. Então tá. Então, um beijão para todos. Para você também, Branca. Obrigada, gente. Os dois intérpretes pelo trabalho. E vamos ver depois como é que as pessoas vão ver essa atividade da ALAB. Agradecemos também a ALAB por essa oportunidade.